Então, gente, eu estou aqui, né, para gravar a resolução dos exercícios do livro Introdução à Lógica, do César Mortari, né, para os meus alunos de Lógica 2, né, nesse semestre de 2023.2, né? Só uma questão, né? O livro que eu tenho, né, é a segunda edição. Eu até tenho essa primeira edição, mas perdi, não sei onde é que está. Né? Só que como a segunda edição não tem o PDF, eu vou gravar respostas dos exercícios da primeira edição, tá? Então, a gente vai começar no capítulo 6, né? Porque até o capítulo 6 são preliminares, que ou eu cobri em Lógica 1, ou não faz necessidade de ter exercícios diretamente, tá? No caso, quem está estudando pelo livro da segunda edição, está no capítulo 8, na primeira edição está no capítulo 6, tá bom? Então, vamos lá. Certo, então esse aqui é o capítulo, né? A sintaxe do cálculo de predicados, parte 1. Né? Como o Mortari, ele coloca exercícios no meio do capítulo, vamos dar uma olhada aqui no capítulo e eu vou também falando um pouco do capítulo, né? Então aqui ele explica o alfabeto, né? Do cálculo de predicados. Daí ele explica os símbolos para símbolos individuais, né? No caso, as constantes, que é A, B, C, até o T, depois A1, B1, até o T1, depois A2, B2, etc. Né? A gente precisa de infinitas constantes, por mais que a gente não vai usar, a princípio as fórmulas podem ser de qualquer tamanho, né? Então as constantes, elas funcionam como nomes, né? Que estão no lugar de Cleo, ele usou C minúsculo, tá? As constantes são sempre minúsculas. Daí tem as variáveis, né? Também são letras minúsculas, também funcionam como nomes, mas nomes de indivíduos não específicos, né? Aqui vai do U até o Z, depois U1, V1 até o Z1, né? Também precisamos de infinitas constantes, por mais que a gente não vá usar, geralmente a gente usa X, Y, Z e olhe lá, né? Então aqui X é um peixe, né? Um indivíduo inespecífico é um peixe, etc. Também minúsculo. E aqui vai o primeiro exercício. Tá certo. Então vamos para o primeiro exercício, né? Exercício 6.1. Diga de cada uma das expressões abaixo se ela é ou não uma expressão da linguagem do CQC, que é como o Mortari chama o cálculo de predicados clássico, tá? Não lembro se aí é qualidades, quocientes, não sei. Mas é o cálculo de predicados. Caso seja, diga se ela é uma constante ou uma variável. Tá bom. Um ponto importante aqui é o seguinte. Essa questão aqui é relativa à definição que o Mortari deu da linguagem do cálculo de predicados, tá? Existe um grau aqui de convenção, né? Por exemplo, quem está estudando pelo livro Para Todos tem algumas diferenças, tá? Isso não é importante, tá? Porque cada questão que você for responder, geralmente você vai dar uma chave de simbolização e você vai falar quais são suas constantes, né? E as variáveis, geralmente a gente usa x, y, z, geralmente não tem tantas variáveis assim, tá? Então você vai explicar quais são as suas constantes, a pessoa vai presumir que tudo que não está ali na chave são variáveis. Mas de qualquer forma aqui a questão é dada a definição que o Mortari deu, né? Então vamos lá, dada essa definição, A é uma expressão do CQC? Né? No caso aqui seria uma constante. Por quê? A gente convencionou que as letras minúsculas de A até antes do U são constantes, até o T, né? Vamos até checar aqui. Do A até o T. Até o T são constantes, tá? Então, o A aqui é uma constante, beleza? Z2. Isso daqui também é uma expressão da linguagem. No caso, isso aqui é uma variável porque a gente convencionou que tudo depois do U em diante são variáveis, né? Geralmente a gente usa x, y, z, mas do U em diante são variáveis. A gente está usando esse subscrito aqui numérico porque a gente precisava de infinitas constantes e infinitas variáveis, né? Porque a princípio uma fórmula pode ser de qualquer tamanho, pode ter 10 constantes, 100 constantes, 1000 constantes. E a linguagem ela tem que estar preparada para isso, então por isso a gente precisa ter infinitas constantes e variáveis à disposição. Aqui no caso é uma variável. XVI.
Aqui eu imagino que seja VI 6 numeral romano, né? Então, isso aqui não é uma expressão da nossa linguagem. Poderia ser. Sei lá, se os romanos tivessem feito cálculo de predicados na época deles, né? Não fizeram. Quem sabe eles poderiam ter usado subscritos em numerais romanos. A gente não está usando por definição, por convenção. Isso aqui, então, não é uma expressão. T47. Né? Isso aqui é uma constante. A gente convencionou que até T as letras minúsculas são constantes. 47 é um subscrito. É um subscrito muito alto que a gente nunca vai usar. Mas é um subscrito. Tá? Linha. Isso daqui é um exemplo que pode aparecer em livros, etc., como uma constante, né? Geralmente a gente usa linha mais para variável, né? Mas poderia ser. Às vezes a gente fala assim, seja A tal coisa, a linha é tal coisa. Pode ser, mas dado o modo como o Mortari convencionou, isso aqui não é uma expressão. P0, né? Eu não lembro se ele colocou o zero como subscrito. Vamos dar uma olhada? Seria uma constante, né? Não, tá vendo? Ele começou no 1. Então não tem constante com 0 embaixo. Poderia ter. Aqui a gente não tem. Por convenção. 9. Esse aqui é um caso interessante. Perceba, o 9, ele tá no vocabulário. Ele tá aqui no vocabulário, como é que ele chamou? No vocabulário, né? O alfabeto. O 9 está no alfabeto, né? Só que ele está no alfabeto para ser utilizado como subscrito, né? O 9 sozinho não é uma expressão, não é um termo, não é nada, não é uma expressão da nossa linguagem, não. Tá? O menos A também não é, né? Porque o menos não está nem no alfabeto, tá? Em alguns casos, se a gente estivesse lidando com números, etc., poderia ser interessante ser capaz de botar menos alguma coisa, né? Mas aí no caso menos seria uma função, né? Então também não seria nenhuma constante, nenhuma variável. W725, uma variável, né? Como eu disse, uma variável que a gente nunca vai usar, mas uma variável porque as letras minúsculas depois do são variáveis. Isso aqui é um subscrito numérico que vai estar ali naquela lista, né? Bem na frente, mas vai estar. PQ. Você pode pensar que P é uma constante, Q é uma constante. Beleza, mas PQ não é uma constante, não é uma variável e não é nenhuma expressão do cálculo de predicados, né? Q-1 também não vai ser, porque apesar do Q estar no vocabulário e o 1 está no vocabulário, está no alfabeto, os dois, você não, do jeito que Mortari definiu, e é o comum definir, não tem por que você ter subscritos negativos. Não sei em um caso muito específico em que isso fosse relevante, não é. E por fim, o K é uma constante. Tá certo? Então essa aqui é a resposta do exercício 6.1. Aí depois aqui ele vai falar de constantes para predicados, né, que são maiúsculas, né? Sempre lembrando que a gente tem que tomar cuidado com a aridade de cada predicado, né? Se é um predicado, se é uma relação, né? Quando a gente for pensar na definição de uma fórmula atômica, né? A fórmula atômica é um predicado com aridade N. Vamos ver aqui. Aqui é um predicado com aridade 3, tá vendo? S. Esse aqui também é com 3. A fórmula atômica é um predicado com aridade N, seguido de N termos aqui. Ó. Se P é um símbolo de predicado enário, tem lugares para 7 argumentos, ou para N argumentos. Então, se eu tiver N termos, né, termos no caso pode ser constantes ou variáveis, P, termo 1, termo 2, termo 3, termo N é uma fórmula, no caso uma fórmula atômica. Tá? Então, aqui a gente tem o exercício 6.2. Usando a anotação sugerida, traduz as sentenças abaixo para a linguagem do CQC. Então, C minúsculo é Cleo, é uma constante que denota Cleo. M minúsculo é uma constante que denota Miau. Tweety é uma constante, ou T é uma constante que denota Tweeting, né? Tweety é cupio em inglês. F é uma constante predicativa que denota
predicado unário, X é um peixe. P é uma constante predicativa que denota um predicado unário, X é um pássaro. G é uma constante predicativa que denota um predicado unário, X é um gato. M é uma constante predicativa que denota uma relação binária, X é maior que Y. E L é uma constante predicativa que denota uma relação ternária, X gosta mais de Y do que Z. Então, como é que fica Cleo é um pássaro? Eu estou dizendo Cleo é um pássaro, estou aplicando o predicado unário pássaro, X é pássaro, a Cleo, então é PC. Miau é um peixe. Então, estou aplicando o predicado unário F, que é X é um peixe, a miau, que é M. Miau é maior que Cleo. Então, vou aplicar essa relação aqui, M, ela é binária. Perceba que a ordem aqui importa, né? Porque quem está na primeira posição é maior do que quem está na segunda. Então, M, C. Miau é maior do que Cleo. Tweety é um gato. Perceba, isso aqui provavelmente é falso, né? Porque Tweety é piu-piu em inglês, né? Então, provavelmente piu-piu não é um gato. Nem miau é um peixe, provavelmente, né? Miau deve ser o nome de um gato. Mas aqui está só traduzindo para o cálculo. Não quer dizer que o que a gente está falando aqui é verdadeiro. Essas sentenças, essas fórmulas atômicas podem ser verdadeiras ou falsas, tá? Tweety é um gato. Então, X é um gato é G. T de G. Né? E o modo como a gente lê isso aqui é assim. T de G. Tá? P de C. F de M. Certo? A relação não tem uma maneira canônica de ler, tá? M de MC, não sei. De qualquer forma, Tweety é um gato. Tweety é maior do que miau, então novamente a relação M Tweety é maior do que miau. Miau é maior do que Tweety. Perceba que aqui a ordem faz diferença. Isso aqui dizem coisas diferentes. A E e a F dizem coisas diferentes. Porque a ordem, né, essa relação aqui, ela é assimétrica. Né? Se A é maior que B, B é menor que A. Né? B não é maior que A. Então a ordem importa. Miau gosta mais de Cleo do que Tweety. Aí eu tenho que usar essa relação L, né? Que é uma relação ternária. Então tem que ver as posições. Então miau é M, miau gosta mais de Cleo do que de Tweety. Tweety gosta mais de miau do que de Cleo. Cleo gosta mais de Cleo, né, dela mesma. Então perceba que eu posso repetir as constantes do que de miau. Certo? Essa aqui é a resposta do exercício 6.2. Vamos para o exercício 6.3. Traduz as seguintes sentenças para a linguagem do CQC, usando a notação sugerida. Né? Então, aqui ele está dando a chave de sincronização em cada questão. Carla é pintora. Né? Então, P de C. Paulo é jogador de futebol. J de P. Carla é mais alta do que Paulo. Aí aqui ele está dando X alto, né? Como ele já explicou Carla e Paulo lá na frente, a gente vai usar os mesmos, né? Então, Carla é mais alta do que Paulo. Paulo é irmão de Carla. Então, aqui. Paulo, irmão de Carla. Paulo ama Denise. Então, aí perceba que aqui, ó, ele está usando a mesma constante duas vezes, né? E nos dois casos é binária. Mas não tem problema, porque ele está definido, né? Então a gente sabe que daqui em diante esse A vai significar ama, porque ele definiu, né? Mudou o nome. Não tem problema. Desde que esteja definidinho assim, tá? Paulo, né? P, como ele não redefiniu Paulo, bora ficar usando Paulo aqui. P ama D. Paulo ama Denise. Denise ama Paulo. Né? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a ordem aqui não importa, né? Sempre faço essa piada aqui. Algumas relações não são simétricas. E no caso específico, a tragédia da humanidade é que a relação de X ama Y não é simétrica, né? Nem todo mundo que você ama, te ama de volta, né? Então a ordem aqui importa. Carla gosta mais de si própria. Gosta de si própria.
né? Então, G aqui é a relação gostar, né? A maneira que eu tenho aqui no cálculo de predicados para dizer que Carla gosta mais de si própria é dizer Carla gosta de Carla. Ou Carla gosta de si própria, né? Carla gosta de Carla. Né? Então, às vezes, a maneira que a gente escreve no cálculo de predicados é meio bruta de falar, né? Mas perceba que tem o mesmo significado. Carla gosta de Carla e Carla gosta de si mesma. Claro que pode ter nuances, né, interpretativas, né? O português tem várias nuances, a maneira que você escreve pode querer dizer alguma coisa ou não. No caso da lógica, a gente está abrindo mão dessas nuances da linguagem em favor de uma linguagem que não seja ambígua, não seja vaga, né? Então, a capacidade de ter nuances, de fazer poesia no português vem com o efeito colateral de alguma vagueza na linguagem, né? A gente está fazendo aqui o contrário. Então, vamos pegar uma linguagem bem pobre, que não tem muita nuance, mas ao mesmo tempo ela é clara, né? Não é para ninguém ficar falando em logiquês na vida particular. Ninguém aqui é Spock, tá? Para falar logiquês na prova de lógica, no artigo de filosofia, na vida particular se fala português mesmo. A Lua é um satélite da Terra. Né? Então, S quer dizer X é um satélite de Y. Então, a Lua é um satélite da Terra. Carla deu a Paulo o livro de Denise. Né? Então, aqui, ó, ele definiu aqui. Deu X, né, Carla, dá a Paulo, né, a P, o livro de Denise. O livro de Z. Certo? Então, CPD. Tá? Certo? Aqui, né, você poderia formalizar de outras maneiras, tá? Muitas coisas você pode formalizar de mais de uma maneira e você pode discutir qual é a melhor formalização. Mas aqui a gente tem que formalizar usando os predicados que ele deu. Né? Eu poderia... Eu poderia formalizar isso aqui de outra maneira. X... Você poderia escrever algo do tipo: existe um X, tal que X é um livro, e X é de Denise, e Paulo deu, ou Carla deu a Paulo X. Né? Poderia ser uma maneira que tivesse mais explícita o que é que ele está dando e tudo mais. Mas aqui a gente vai fazer, até porque a gente não estudou ainda quantificadores nessa parte aqui do exercício, a gente vai fazer do jeito que ele está aqui dizendo, tá? Paulo, né, deu a Carla os livros de Denise. Então aqui, novamente, a ordem importa. Quem deu a Carla foi Paulo, né? Então, Paulo deu a Carla PC e não Carla deu a Paulo CP. A ordem importa, tá? Paulo é o filho de Alberto e Beatriz. Então, F, né? É a relação X é filho de Y e Z. Então, Paulo é filho de Y e Z. No caso, Alberto e Beatriz. Florianópolis fica entre Porto Alegre e Curitiba, né? Então aqui a gente tem a relação Então perceba que geralmente a gente está usando a letra inicial da palavra que a gente quer simbolizar. Né? Então, por exemplo, F, X é filho de Y e Z. Só lembrando que isso não é necessário. Né? Então aqui ele botou o E. Né? Talvez o E seria de estar entre X está entre Y e Z, mas ele poderia usar qualquer letra, tá? Desde que você defina o que essa letra significa e qual é a aridade dela, ou seja, quantos argumentos vai ter, pode usar qualquer letra, tá? Então vamos lá. Florianópolis, né? Fica entre qual é o Y, Porto Alegre, P. Aqui, ó, ele já redefiniu o P, era Paulo, agora é Porto Alegre, tá? E Curitiba, C. Então, aqui de novo, a mesma fica entre, né? Então, Curitiba, que agora C também não é mais Carla, é Curitiba, né? Curitiba fica entre Florianópolis e São Paulo. Certo? Então, esse aqui, deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Paulo comprou em Curitiba um quadro de Matisse para presentear a Denise. Então aqui ele vai usar uma relação bem complexa, né? Que X comprou em Y um quadro de Z para presentear... Não, X comprou em Y um quadro de Z para presentear W. A relação quaternária, né? Tem 4 posições, né? Tem que ver só quais são as posições. Quem foi que comprou? Paulo, né? Então,
P. Aqui ele deveria ter redefinido o P de novo para Paulo, né? Porque ele já trocou ali o P para Porto Alegre. Mas vamos fingir que aqui ele redefiniu. Paulo comprou em Curitiba, né? Então, Curitiba acho que ainda é C, né? Comprou em Curitiba um quadro de Z. Z no caso é Matisse, é M, né? Que não é mais Miau. Para presentear W. W é Denise. Então, C, CP, C minúsculo MD. Dada essa chave que ele definiu, Paulo comprou em Curitiba o quadro de Matisse para presentear Denise. Alberto comprou em São Paulo um quadro de Van Gogh para presentear. O pessoal é bem rico, né? Não comprou um quadro de Matisse. Ó, se vocês quiserem me dar um quadro de Matisse ou de Van Gogh, eu estou aceitando. Então, a gente está usando essa mesma relação quaternária C, né? Então, quem comprou? Alberto. Não lembro se o Alberto é A, mas vou ficar no A mesmo. Comprou onde? Em São Paulo. Comprou em Y. Um quadro de Van Gogh. Van Gogh é G. Para presentear Beatriz. Vou supor que Beatriz é B, tá? Então, beleza. Essa aqui é a resposta da questão do exercício 6.3. Aí ele continua aqui, operadores e formandos moleculares, né? Falei para vocês, né, que o cálculo de predicados é um super sistema do cálculo proposicional. Então, tudo que vale no cálculo proposicional vale no cálculo de predicados, né? Então, uma vez que a gente tem nossas sentenças atômicas, a gente pode formar negações. Não é o caso de PC. Não lembra que Cleo é um peixe, né? Não é o caso de Cleo ser um peixe. Posso formar... Não é o caso de Cleo não ser um peixe. Não, PC. Posso formar conjunções. Cleo é um peixe e Miau é um gato. Como está aqui. Tá? Então isso aqui não tem muita mistério, porque é igual do cálculo de predicados, tá? Vocês estão fazendo lógica 2, já devem saber isso. Né? Esse G aqui é o quê? João gosta de Maria ou Maria gosta de João. Né? Outra fórmula molecular. Condicionais, né? Aqui no caso, né, tá bem próximo do cálculo de predicados, porque N e F são predicados zerários. Predicados zerários são, em última instância, proposições. Né? Aqui ele está usando predicado zerário para expressar sentenças sem sujeito, né? Como neva. Quem neva? Ninguém neva, só neva, né? Ou faz frio. São sentenças sem sujeito. Talvez fosse a maneira mais correta de usar predicados zerários. Mas, a princípio, eu posso expressar qualquer proposição como predicado zerário. E aí, no final das contas, eu estou fazendo um cálculo proposicional. Né? Então, como eu disse, o cálculo de predicados ele faz tudo o que o cálculo proposicional faz. Inclusive por isso, porque eu posso usar predicados zerários. E aí eu vou estar fazendo um cálculo proposicional. Eu posso igual ao cálculo proposicional. Da mesma forma, aqui tá vendo se somente se e tal, né? Então, aqui também se A, alfa e beta são fórmulas, então não alfa, alfa e beta, alfa ou beta, se alfa, então beta, e alfa, se somente se beta, são fórmulas. Igual no cálculo proposicional. Ponto importante, esses parênteses externos aqui, é porque se eu fizer um alfa e beta e depois negar, né? Perceba que a negação não adiciona parênteses, eu tenho que negar o parênteses para negar a fórmula toda. Mas a gente geralmente tira os parênteses externos quando não são necessários, tá? Aí beleza, sinais de pontuação. O que será isso? Os parênteses, né? Tem que colocar os parênteses, tá vendo? Esse parênteses externo. Vamos ver essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, esses parênteses tem que ficar. Né? Por quê? Porque esse condicional, um antecedente é essa fórmula toda. Se eu tirar o parêntese, primeiro que vai ficar mal escrito, vai ficar mal formado, e segundo lugar que o antecedente vai ser só G de S. Então esse parêntese aqui é necessário. Esses parênteses de cálculos externos, eu posso tirar. Certo? Aqui está explicando que se eu tirasse todos os parênteses, eu não ia saber se a fórmula era essa ou essa. Né? No geral, tem até uma convenção, tá, gente? Que a galera tira esses parênteses aqui, aí a gente interpreta assim. Mas como a gente está aprendendo o cálculo de predicados, vamos ficar sem convenção. A única convenção que a gente vai fazer é tirar parênteses externos, tá? Vamos lá. Tal. Aqui ele tá.
explicando. Vamos lá. Exercício 6.4. Diga das expressões abaixo se são fórmulas ou não. E por que, supondo que A é um símbolo de predicado zerário, né? Então, A é uma proposição, P e Q são símbolos de propriedade, ou seja, predicados unários, e R é uma relação binária. A gente quer saber se são fórmulas ou não. Então, se R é uma relação binária, tem dois espaços para termos, né? A e B são constantes, então isso aqui tá dizendo que A está na relação R com B. Não P de X, né? Isso aqui é uma fórmula, tá? Porque P é uma propriedade, ou seja, um predicado unário. Aqui você tem um termo que é X, que no caso a gente vai ver depois que é uma fórmula aberta, né? Não P de X não tem valor de verdade. Se eu colocar um quantificador na frente, ela passa a ter. Mas, de qualquer forma, como P de X é uma fórmula, não P de X também é. Isso daqui, gente, muita gente escreve relações dessa maneira. Bota a relação no meio. Então, A está na relação com B. É até uma maneira, às vezes, mais intuitiva da gente entender, né? Na matemática também a gente usa muitas relações assim com essa notação infixa que chama, né? Notação no meio. Por exemplo, conjunto A é subconjunto do conjunto B. A gente expressa assim, conjunto A é subconjunto do conjunto B. A gente usa a relação no meio. Na nossa linguagem não tem isso, tá? Poderia ter. Se eu tivesse definido assim, poderia ter. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, a gente teria que escrever como está ali no A, né? R a B. Então, esse aqui não é uma fórmula da nossa linguagem. Essa daqui também não é. Por quê? Perceba que ele falou aqui, ó, que R é uma relação binária. Se R é uma relação binária, RA não é uma fórmula. Se RA não é uma fórmula, se RA então QB não é uma fórmula. Então aqui não é, por quê? Porque a relação deveria ter dois argumentos, só tem uma. Então vamos lá. Não é o caso de RXA. Beleza, né? R é binário. Tem dois termos aí. E a negação também tá tranquilo. Q de B, né? Que é unário e aí é uma constante. P de C também P é unário e C é uma constante. Tá tudo certo com os operadores, tá com os parênteses nos lugares certos, né? Poderia ter tirado o parênteses externo. Não tirou, mas beleza. Isso daqui não é uma fórmula, né? Perceba que ele utilizou alfa e beta na definição de fórmula, mas alfa e beta aqui são variáveis metalinguísticas. É uma variável que eu estou usando em português para falar do meu sistema de lógica de primeira ordem, tá? Lá no vocabulário, né, as letras são todas letras, não são letras gregas, né? Não sei como é que a gente chama nossas letras, mas não são letras gregas, né? Então, as letras são A, B, C e não alfa e beta. Então, isso daqui não é uma fórmula, tá? Isso daqui é um esquema de fórmula, tá? Eu estou especificando aqui infinitas fórmulas que têm essa mesma forma, vamos dizer assim. Estou especificando a forma de uma fórmula na metalinguagem. Então, isso aqui não é uma fórmula da nossa linguagem. Então, vamos ver isso daqui. Não é o caso de RXY, é uma fórmula, porque RXY é uma fórmula. Não é uma sentença, né? Não tem valor de verdade, mas é uma fórmula aberta. Não é RXY, também é uma fórmula. QC é uma fórmula, porque Q é uma propriedade unária e C é uma constante, então tá certo. PB também é uma fórmula pelo mesmo motivo e A é uma fórmula. Por quê? Porque A é um símbolo de predicado zerário. A é uma proposição. Então, não precisa de nenhum termo, né? Então, esses parênteses aqui do segundo de conjunto tá certos, né? Não estou vendo nenhum erro, está negando a disjunção. Esses primeiros também estão certos, né? É um condicional cujo antecedente é uma negação, né? Então, essa fórmula aqui é a conjunção de um condicional com uma disjunção. Beleza? Aqui, esse aqui é zerário, né? Esse aqui é unário, esse aqui é binário. Esse tá tudo certo, né? Pode ser que eu esteja comendo bola aqui em algum momento, mas me parece certo. Se não tiver, é só falar aí nos comentários ou deixar fixado, tá?
eu às vezes erro, ainda mais quando são coisas assim mais ou menos fáceis, sendo bem sincero, eu acabo não demandando a quantidade de atenção que eu precisaria ter para não errar, porque por eu jogar fácil, tá? Então, se tiver algum erro, bota aí que eu boto no comentário, deixo fixado, né? Fica aí seu nome como a pessoa que achou o erro. É legal, acho legal fazer vocês verem criticamente, né? Tentar encontrar o erro no professor. É uma boa. Usando a anotação sugerida, transcreva as sentenças abaixo para a linguagem do CQC, né? Então, tentar deixar aqui a anotação. Então, C é uma constante para Cleo, M é uma constante para Miau, T é uma constante para Twilly, F é uma propriedade unária. É uma propriedade, né? Propriedades é um nome para uma propriedade unária. X é um peixe, P é uma propriedade, X é um pássaro, G é uma propriedade, X é um gato, M é a relação binária, X é maior que Y, L é a relação ternária, X gosta mais de Y do que Z. Vou tentar lembrar aqui tudo, porque eu vou ter que descer aqui em algum momento, porque tem muito exercício. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Deixar aqui, tá? Então, vocês conseguem ver a chave ali em cima e todas as questões aqui. Então, Cleo é um pássaro. Vou ser mais rápido aqui, tá, gente? Porque já tá repetido. PC, miau é um peixe, né? Um peixe é F, FM, miau é um gato ou miau é um pássaro, né? Isso que isso aqui quer dizer. Então, G de M ou pássaro é P, né? P de M, né? Miau é um gato e miau é maior do que Cleo, né? No português a gente suprime essas coisas para não ficar repetindo, né? Isso pode, às vezes, trazer alguma ambiguidade, né? Mas aqui não está ambíguo, né? Miau é um gato e maior é com M, né? E miau é maior do que Cleo. Twilly não é um gato. Não é o caso, né? A negação de G de T. Twilly não é um gato, né? Às vezes o filósofo, né, ele para deixar bem claro qual é a negação dele, ele fala assim, não é o caso de dois pontos, G de T. Né? No português a gente nega mais facilmente como Twilly não é um gato. A gente bota a negação infixa, vamos dizer assim, no meio da frase e não prefixa, né? Isso traz algumas ambiguidades, né, que a gente vai ver quando a gente for falar da teoria das descrições definidas. Ou Twilly é maior que miau, ou miau é maior que Twilly. Esse ponto aqui é interessante. Tá fazendo um vídeo aqui sobre teoria dos conjuntos. A galera mais da matemática, eles têm uma convenção de usar o ou como dizendo respeito a ou exclusivo, tá? A gente não tem essa convenção. A gente usa para o inclusivo. Né? Esse aqui é o inclusivo também, tá? Se tiver alguém da matemática vendo aí, não, a gente não tem essa convenção na filosofia. O Mortari aqui nem introduziu o exclusivo, né? Aqui ele está falando de o inclusivo mesmo. Então, miau é maior do que Twilly, ou Twilly é maior do que miau, Twilly, miau, ou, chegar um pouquinho mais para cá, ou miau é maior do que Twilly, né? Então, isso aqui é quase um terceiro excluído, não é, né? Porque pode ser o caso de os dois terem a mesma altura, tá? Então, isso aqui não é necessariamente verdade. Se miau é maior que Twilly, então Twilly não é maior que miau. Né? Isso aqui, dada as propriedades da relação maior que, é verdadeiro, né? Mas por enquanto a gente não pode dizer nada. A gente a gente não tem essas propriedades aqui, a gente vai só formalizar. Se miau é maior do que Twilly, né? Miau é maior do que Twilly, isso aqui é um condicional, né? Então, não é o caso, né? Alegação prefixa de Twilly ser maior do que miau. Tá bom? Isso aqui eu vou botar aqui em cima, tá, gente? Para dar espaço. Miau é maior do que Twilly se não é maior do que miau. Certo? Então, isso aqui, né? Aqui são pegadinhas do condicional, né? O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que, apesar de estar na forma indireta, apesar não, está na forma indireta aqui.
que eu estou dizendo aqui, na verdade, é se Twilio não é maior que Miau, então Miau é maior do que Twilio, né? Então, eu tenho que fazer o contrário, tá? É diferente se eu estivesse falando assim, Miau é maior do que Twilio somente se Twilio não é maior do que Miau. Aí seria um condicional direto, do jeito que está escrito. Mas aqui está na ordem direta. Você tem que pensar, né, num condicional, né? Você tem o se P, então Q. P é condição necessária para Q, ou seja, se ou P é condição suficiente para P, sempre que P ocorre, Q ocorre, e Q é condição necessária para P. Sempre que P ocorre, Q ocorre, né? Então aqui ele está dizendo que é condição suficiente para Miau ser maior que Twilio e Twilio não ser maior que Miau. Então se Twilio não é maior que Miau, né? Então P é condição necessária para quê? No meu caso, o meu P é esse aqui. Se Twilio não é... P é condição suficiente para quê? Então, meu P aqui é se Twilio não é maior que Miau. É uma negação. Maior. Se Twilio não é maior que Miau, então maior Miau Twilio, né? É a conversa da anterior. A conversa quando você troca a ordem do antecedente e consequente, sem negar, né? Se eu estivesse negando, seria uma contraposição. Se Miau é um gato, se G de M, então não é um peixe. Não é, quem não é um peixe? Miau, tá? Peixe aqui é F, né? Então não é o caso de Miau ser um peixe. Miau gosta mais de Cleo do que de Twilio. Se, somente se, Twilio é um pássaro. Então é um bicondicional. O antecedente é Miau gosta mais de Cleo do que Twilio. Então L gosta mais, Miau gosta mais de Cleo do que de Twilio. Se, somente se, né? Isso aqui que está lá de cá é uma fórmula só, né? Então não preciso de parênteses aqui. Se, somente se, Twilio é um pássaro. Um pássaro é P. P de T. Tá. Twilio gosta mais de Miau do que Cleo. Mas Miau não gosta mais de Cleo do que de Twilio. O mais, né? Em português, né? Tem vários significados, implicaturas conversacionais, vamos dizer assim. No caso da lógica, o mais é um I, tá? E aí, como eu disse, a gente está perdendo um pouco de significado, né? Se alguém fala assim, Danilo é filósofo inteligente, ele parece estar dizendo uma coisa. Se ele fala assim, Danilo é filósofo, mas é inteligente, ele parece estar implicando algo sobre os filósofos, né? Na lógica, né, na linguagem de Spock, a gente não tem essas sutilezas, né? Então aqui, Twilio gosta mais de Miau do que Cleo. L, quem é que gosta mais? Twilio gosta mais de quem? De Miau do que quem? Do que Cleo. E não é o caso de gosta, Miau, Cleo do que Twilio. Então, Twilio gosta mais de Miau do que Cleo e não é o caso de Miau gostar mais de Cleo do que Twilio. Nem Miau nem Cleo são pássaros. O que eu estou dizendo aqui? Que Miau não é um pássaro e Cleo não é um pássaro. Então, isso aqui é uma conjunção com os dois conjuntos negados. Então, não é o caso de Miau ser um pássaro, não é o caso de P de M e não é o caso de Cleo ser um pássaro. E não é o caso de P de C. Tá bom? Twilio não é um gato ou não é um peixe. Então aqui, estou dizendo assim que ele não é um gato ou não é um peixe. Ou seja, um desses dois é verdadeiro. Ou ele não é um gato ou ele não é um peixe. Certo? Isso aqui é um pouco ambíguo, né? Às vezes a gente fala Twilio não é um gato ou não é um peixe, querendo dizer que ele não é nenhum dos dois, né? Que tem um pouquinho de ambiguidade. Então, tem duas interpretações aqui, tá? Eu acho que a interpretação que ele está querendo, que é um pouquinho mais natural, né? Só que aqui é isso. A interpretação mais natural para um não necessariamente é mais natural para o outro, né? Por isso que a ambiguidade é perigosa. Mas eu vou botar aqui a interpretação que eu acho mais natural e vou indicar a outra. A interpretação que eu acho mais natural não é o caso de Twilio ser um gato ou não é o caso
de peixe é F, né? Não é o caso de Twilly ser um peixe. Aqui eu estou dizendo que ele não é ambos ao mesmo tempo, né? Ou ele não é um, ou ele não é o outro. Talvez ele não seja os dois. Outra interpretação é o seguinte: não é o caso de Twilly ser um gato, ou Twilly ser um peixe. Aqui eu estou dizendo que ele não é nenhum dos dois. Que com a disjunção aqui está dizendo que ele é pelo menos um dos dois. Como ela é falsa, ela só pode ser falsa se ele não for nenhum dos dois. Então essa daqui só é verdadeira se ele não for nenhum dos dois. E essa daqui é verdadeira quando ele não é ambos, né? Então aqui tem uma ambiguidade. Tá. Não é verdade que Twilly é um gato e um peixe, né? Então aqui ele está colocando bem claramente, né? Você vê que a negação está prefixa, isso ajuda. Não é verdade que Twilly não é verdade que Twilly é um gato e o peixe ele é F, né? E Twilly é um peixe. Opa, Twilly é um peixe. Né? Então perceba, quando eu boto assim, não é verdade que, aí parece que eu estou colocando um parênteses aqui, né? Aí fica... Por isso que às vezes os filósofos falam assim, para deixar claro onde é que está a negação. Quando eu nego aqui dentro, aí eu não sei se eu estou negando cada um dos dois, ou quando eu tenho não aqui também, eu não sei se eu estou negando cada um dos dois ou se eu estou negando na frente. Então, como ele negou na frente aqui, eu imagino que aqui em cima ele está negando cada um dos dois, porque senão ele negaria igual ele negou embaixo. Mas tem um pouco de ambiguidade aí. E aqui, novamente, ele está negando na frente. Não é o caso que... Aí é tipo, tem um parênteses aqui, ó. Então, não é o caso que... Se Miau é um gato... Então, esse aqui é um condicional. Se Miau é um gato, então Miau não... Então, Miau é um peixe. Então, peixe é F. Não é o caso que se Miau é o gato, então Miau é um peixe. Então, essa aqui é a resposta do exercício 6.5. Ainda tem um 6.6, é gigantão, 6.7. Vou fazer 2 vídeos, tá?